tem uma coisa que nenhum homem te ensinou, nem seu pai, nem seus amigos, nem nenhum vídeo da internet. É um gesto tão simples que parece até bobagem quando você ouve pela primeira vez, mas quando você entende o que ele provoca dentro de uma mulher, no corpo dela, na mente dela, na forma como ela passa a te enxergar, tudo muda. E o mais curioso é que a maioria dos homens nunca vai usar esse gesto. Não porque seja difícil, mas porque ninguém nunca explicou o poder que ele carrega. Antes de continuar, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo isso agora? E também quero saber, você acredita que um único gesto pode mudar completamente a forma como uma mulher sente algo por você? Escreve aí embaixo, porque eu leio tudo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já tentou impressionar uma mulher? Talvez você tenha caprichado no papo, contou uma história engraçada, mostrou que é responsável, que tem planos, que é um homem de verdade. E mesmo assim, sentiu que algo não encaixou, que ela estava presente, mas distante, educada, mas fechada. Isso tem uma explicação e ela vai mexer com a sua cabeça. A mulher não processa a atração da mesma forma que o homem. Enquanto o homem tende a reagir primeiro pelo que vê, a mulher reage primeiro pelo que sente. E esse sentimento chega nela muito antes de qualquer palavra ser dita. Estamos falando de milissegundos. O sistema nervoso dela já está lendo você, avaliando sua energia, seu ritmo, sua intenção, antes mesmo que você abra a boca. Não é algo que ela faz de propósito, é biologia pura. É o resultado de milhares de anos de evolução moldando o instinto feminino para detectar segurança ou perigo em frações de segundo. Por isso, quando um homem chega acelerado, ansioso, tentando preencher o silêncio com palavras, tentando parecer interessante a todo custo, o corpo dela já registrou tudo isso antes da primeira frase terminar. Ela não consegue explicar direito o porquê, mas sente um leve desconforto, uma resistência interna que ela mesma às vezes não entende. E é exatamente aí que a maioria dos homens erra, sem nunca saber que errou. O gesto que eu vou te mostrar age exatamente nesse ponto. Ele não tenta convencer a mente dela. Ele fala diretamente com o corpo dela, com aquela parte dela que sente antes de pensar. E quando esse gesto é feito do jeito certo, algo acontece por dentro dela que ela não consegue controlar. Uma espécie de relaxamento profundo, uma abertura, como se uma tensão que ela nem sabia que estava carregando simplesmente fosse embora. É isso que as mulheres descrevem quando falam daquele homem que fez ela se sentir diferente, especial, segura, sem que ela consiga explicar exatamente o porquê. Esse gesto é formado por 3 elementos que precisam acontecer juntos. Separados, cada um já tem algum efeito, mas, combinados, eles criam algo que vai muito além do que qualquer palavra poderia alcançar. O primeiro elemento é a aproximação com calma. Não estou falando de se mover como se você estivesse com medo de assustar alguém. Estou falando de se mover com propósito, sem pressa, sem aquela urgência que a ansiedade provoca. Quando você se aproxima assim, o sistema nervoso dela começa a relaxar automaticamente. Ela percebe, no nível mais primitivo do instinto, que você não é uma ameaça, que você tem controle sobre si mesmo. E um homem que tem controle sobre si mesmo é, para o cérebro feminino, um homem que transmite segurança. Isso não é teoria, é neurociência aplicada ao comportamento humano. O segundo elemento é o olhar firme e, ao mesmo tempo, suave. Esse é o mais delicado dos 3, porque o equilíbrio precisa ser real. Não é um olhar de quem está tentando hipnotizar ninguém. Não é aquela fitada intensa que deixa qualquer pessoa desconfortável. É um olhar que diz, sem palavras, que você está presente, que você está ali de verdade, naquele momento com ela, sem estar pensando no celular, na opinião dos outros, no que vai acontecer depois, só ali. E sabe o que esse tipo de olhar provoca no cérebro dela? Libera ocitocina, o hormônio da conexão, da confiança,
do vínculo, o mesmo hormônio que faz uma mãe sentir amor pelo filho. Quando ele é liberado, a defesa cai, o coração abre. O terceiro elemento é o que mais derruba os homens. É o silêncio seguro, não o silêncio de quem não tem nada mal a dizer, não o silêncio constrangedor de quem travou. É o silêncio de quem está tão bem consigo mesmo que não precisa preencher o ar com palavras só para se sentir aceito. E essa diferença, ela sente na hora. Pensa comigo, quantas vezes você já viu um homem começar a falar sem parar exatamente no momento em que o clima esquentou? O silêncio apareceu por um segundo e ele entrou em pânico. Começou a contar piada, a mudar de assunto, a perguntar qualquer coisa só para não ficar quieto. Parece inofensivo, mas para o instinto dela, aquilo comunica uma coisa muito clara. Esse homem não se sente seguro. E se ele não se sente seguro dentro de si mesmo, como ela vai se sentir segura perto dele? Agora imagina o oposto. O silêncio aparece e ele não foge. Ele fica ali, tranquilo, presente, com aquele olhar suave e firme, sem pressa nenhuma. O que acontece dentro dela nesse momento é quase involuntário. O corpo dela começa a responder antes da cabeça. A respiração fica mais lenta. Os ombros relaxam. Um calor sutil aparece no peito. E ela se pega pensando em você de um jeito diferente, sem entender muito bem por quê. Quando os três elementos se combinam, a aproximação calma, o olhar presente e o silêncio seguro, o efeito no sistema nervoso dela é real e mensurável. A parte do cérebro responsável pelo alerta, pelo julgamento rápido, pela defesa, começa a quietar. E a parte responsável pela conexão, pela abertura emocional, pelo prazer de estar perto de alguém, começa a acordar. Ela não decide isso. O corpo dela decide por ela. E é aí que você vai perceber os sinais. Um sorriso que aparece do nada, diferente do sorriso educado que ela dá para qualquer um. Os olhos dela ficam um pouco mais suaves, mais demorados no seu rosto. O corpo dela se inclina levemente na sua direção sem que ela perceba. A voz muda de tom, fica mais quente, mais próxima. São respostas fisiológicas reais. Ela não está fingindo, está sentindo. Mas agora preciso te dizer algo muito importante, porque é aqui que tudo pode ir por água abaixo. Se você chegar perto de uma mulher pensando, agora vou aplicar o gesto, agora vou fazer ela sentir isso, o efeito some completamente. Mulher percebe performance. Percebe quando um homem está executando um roteiro, em vez de simplesmente estar presente. E quando ela percebe isso, a defesa volta mais forte do que antes. O segredo não está na técnica, está na intenção por trás dela. A aproximação calma precisa vir de um homem que realmente não tem pressa. O olhar presente precisa vir de um homem que realmente está ali, não de alguém monitorando a própria expressão facial. O silêncio seguro precisa vir de um homem que realmente se sente bem consigo mesmo, não de alguém contando os segundos na cabeça, esperando o momento certo de falar. E é por isso que esse gesto não é um truque de sedução. É o resultado natural de um homem que desenvolveu algo muito mais profundo, a presença real. A capacidade de estar em um momento sem precisar controlá-lo, sem precisar vencer, sem precisar provar nada. Um homem assim não precisa conquistar ninguém. Ele simplesmente aparece e as pessoas ao redor dele sentem a diferença. Pensa na última vez que você estava completamente relaxado, em casa, sem nenhuma pressão, sem ninguém para impressionar. Aquela versão de você, calma, despreocupada, presente, é exatamente a versão que desperta algo genuíno nas mulheres. O trabalho não é aprender um gesto novo. O trabalho é remover o que te afasta dessa versão no momento em que mais importa. Então, da próxima vez que você estiver com uma mulher que te interessa, não pensa em conquistar. Pensa em oferecer presença. Chega com calma. Olha de verdade. Fica confortável no silêncio. E observa o que acontece dentro dela quando ela percebe que está perto de um homem que não precisa de nada dela para se sentir inteiro. Esse é o gesto. Essa é a virada. E ela começa agora com você.